Olá, tudo bem contigo? Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida para que você siga aprendendo e compartilhando. Hoje nós iremos falar sobre o discípulo e a vontade de Deus. Vamos aprender para compartilhar. Vamos à nossa terceira lição, o discípulo e a vontade de Deus. Nessa lição, estaremos estudando um pouco sobre alguns objetivos importantes para que se estabeleça a vontade de Deus na sua e na minha vida. Antes de começarmos, vamos meditar sobre dois versículos que se encontram em Romanos 12, do verso 1 ao 2, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esses dois versículos nos apontam para que em tudo nós façamos a vontade de Deus, para que nós tenhamos uma vida onde a vontade de Deus seja estabelecida através do nosso viver. Os objetivos dessa lição nos diz o seguinte: o primeiro dele é que você entenda que Deus tem um plano para a sua vida. O segundo objetivo dessa lição é discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida. O que Deus quer que você faça? O terceiro ponto é comprometer-se, que você se comprometa com a vontade de Deus como a melhor opção para a sua vida. Então, entender que Deus tem um plano para a sua vida, discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida e comprometer-se com a vontade de Deus como a melhor opção para a sua vida. Não tem opção melhor. Bom, de forma introdutória, nós vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Todos nós somos especiais para Deus. Deus, ele cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, iguais a ele. A nossa diferença é que nós temos um corpo físico e Deus um corpo espiritual. Então, mas Deus nos cria com características semelhantes a ele. Nós conseguimos decidir, tomar algumas decisões na vida, nós amamos, nós poderemos exercer a nossa bondade. Então nós somos parecidos com Deus nos atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis, aquele que Deus comunica com a gente, né? Aquele que Deus tem e nós temos também. Apesar de toda a nossa dificuldade e debilidade, Deus nos ama e Deus deseja o melhor para nós. E o melhor para o ser humano é fazer a vontade de Deus. Não tem algo mais importante para o ser humano do que realizar a vontade de Deus, porque dentro da vontade de Deus você só ganha, se torna uma pessoa melhor, né? Então Deus, ele nos criou para fazer a vontade dele e nós somos especiais para ele, tanto que ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Pensando nesse verso, em Gênesis 1, 27 e 28, vai dizer exatamente isso. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela, ou sujeitai-a. Então, nós somos tão especiais para Deus que Deus nos coloca como coroa da sua criação, fazendo com que a gente domine sobre essa criação que ele estabeleceu. Primeiro Deus cria a terra, cria os animais, e aí ele coloca o homem como coroa dessa criação para cuidar de tudo aquilo que ele mesmo
fez. E nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer que eu faça com a minha vida? Ele me criou, eu sou especial, mas o que eu preciso fazer? Qual é a vontade dele? Porque é importante que nós nos encaixemos na vontade de Deus, para que assim vivamos uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida que agrada ao coração de Deus. Mas existem pelo menos duas vontades de Deus. Uma vontade que é objetiva, uma vontade diretiva, a gente pode falar objetiva ou diretiva, ou seja, existe uma direção aonde Deus quer que a gente caminhe e essa vontade é a vontade de Deus para nós. E existe uma vontade permissiva. A gente percebe isso, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando Cristo é interrogado a respeito do casamento e perguntam a ele se poderia dar carta de divórcio, ele responde, olha, no princípio não foi assim. No princípio não foi isso que Deus quis. Ou seja, a vontade diretiva de Deus nessa situação é que o homem casasse e ficasse casado o resto da vida. Mas Deus permitiu que se separasse por conta de uma quebra, do adultério. Né? Então, Deus ele permitiu. Então, é uma vontade permissiva, mas não é uma vontade diretiva. Deus ele cria o ser humano para uma finalidade, mas, por vezes, esse ser humano se desvia. E Deus até permite que algumas coisas aconteçam. Né? Só que, às vezes, coisas acontecem e nós ficamos sem entender. Mas por que Deus permitiu que essa coisa acontecesse? Ou que eu passasse por um sofrimento ou algo do tipo? Muitas vezes nós entendemos, muitas vezes nós não entendemos no momento, vamos entender no momento à frente, e outras vezes nós não entenderemos mesmo. Né? Mas eu creio que um dia ele vai revelar essas coisas para nós, para todos nós. Um dia nós entenderemos. Só que o principal de tudo não é a questão de entender ou não entender, é a questão de confiar em Deus, de que a vontade dele é melhor para as nossas vidas, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É nisso que nós devemos confiar, é nisso que nós devemos crer. Então, como eu falei, coisas ruins podem acontecer. Às vezes Deus evita que essas coisas aconteçam e nos dá o livramento. Às vezes as coisas acontecem e Deus não evita. O importante é confiar que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando o melhor de Deus parece ser o pior aos nossos olhos. Porque no momento que estamos vivendo a situação, muitas vezes achamos que aquilo ali é a pior coisa que poderíamos passar. Mas deixemos com Deus, porque a vontade dele deve sobrepor a nossa vontade. Existem algumas condições para que a gente conheça a vontade de Deus. Quais são essas condições? A primeira delas, a primeira e básica e fundamental é o novo nascimento, ou seja, a conversão. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Por isso, nós conseguimos entender e começar a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, quando nós estamos longe da vontade de Deus, a Bíblia vai nos dizer que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele não compreende as coisas do Espírito, ele compreende as coisas da humanidade dele. Mas existe uma vontade de Deus e Deus é Espírito. Então, por isso, nós devemos nos converter, reconhecer os nossos pecados, se arrepender, nos arrependermos deles, confessarmos esses pecados a Deus, pedirmos perdão em nome de Jesus, reconhecendo que Jesus foi aquele que morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado, para nos justificar
né, nos tornar justos diante de Deus, embora sem merecimento algum da nossa parte, porque continuamos pecadores. Mas agora, pecadores arrependidos, pecadores que fogem do pecado e não se envolvem com o pecado conscientemente. Essa é a grande diferença do ser humano com Cristo, do ser humano sem Cristo. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo, e nos arrependemos, e o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai nos convencer agora. Nós damos agora legalidade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas e assim nos faça entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. E aí nós entendemos que somos pecadores, que a vontade de Deus deve ser soberana sobre a nossa vida. E isso tudo passa a acontecer pós-conversão. Sem a conversão, sem o Espírito Santo de Deus, não há como reconhecer nada. Não há como entender a vontade de Deus, porque estamos na carne, né? Não que agora nós veremos anjos, né? ou Espírito, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a nossa concepção das coisas vão mudando, porque o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós vai moldando a nossa mente, o nosso caráter, abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos entender as coisas que estão passando ao nosso redor, que por vezes nós, antes do Espírito Santo de Deus, não conseguimos perceber essas coisas. Agora nós conseguimos percebê-las. A segunda condição para conhecermos a vontade de Deus está intrínseca, né? É essa percepção espiritual. A gente agora começa a perceber coisas que antes nós não percebíamos. Em contraponto à percepção espiritual, nós temos, por exemplo, a percepção física. Na percepção física, o que acontece conosco? A gente consegue perceber as coisas através dos nossos 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. E essas percepções, que também são dadas por Deus, são importantes. Porque, por exemplo, né, às vezes a gente está encostando a nossa pele em algo muito quente, e aí a nossa percepção do tato faz com que a gente retire logo a mão e diga: está queimando. Então essa percepção, que também foi dada por Deus a todos nós, faz com que a gente se livre de uma queimadura pior. Então a gente se livre do mal, né? A percepção espiritual, de igual forma, também faz a gente perceber a vontade de Deus na nossa vida e que nos livra dos males. Então a gente percebe, por exemplo, ambientes que agora não dá mais para ficar. Não dá mais para ficar num ambiente onde pode acontecer alguma coisa de ruim. Então é essa percepção que antes nós não tínhamos e ficávamos naquele ambiente tranquilamente, sem problema algum. Hoje já estamos mais atentos, já estamos mais apercebidos. Olha, esse ambiente não é muito bom para mim. Determinados tipos de pessoas que você saía ou conversava e que agora, não quero dizer com isso que a gente deva se afastar totalmente das pessoas e pensar, não, agora eu só me relaciono com pessoas da mesma fé e ordem que eu. Não, isso aí também já é uma ignorância espiritual. A gente precisa se relacionar com as pessoas, sim, mas andar nos mesmos caminhos já são coisas diferentes. A gente não necessariamente tem que andar de mãos dadas, ou seja, fazer aquilo que as pessoas que não têm Jesus no coração, que ainda não perceberam, não têm essa percepção espiritual, fazem de errado, né? Porque muitas pessoas também que não aceitaram Jesus têm uma consciência boa, andam em bons caminhos, mas ainda não reconheceram Jesus e dessa forma também não herdarão a vida eterna, mas às vezes até têm um bom comportamento diante da sociedade. Muitas pessoas que não são crentes têm bons comportamentos diante da sociedade. Então, nós precisamos se relacionar com as pessoas até por conta da pregação do Evangelho. Se a gente não
se relacionar com as pessoas, como pregar o evangelho? Se você só se relaciona com o crente, como é que você prega o evangelho para crente? Ele já conhece, ele já é convertido. Então precisamos também nos relacionar com outras pessoas, pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Então essa percepção espiritual nos livra de muitos males e nos dá a certeza de que Deus está conosco através das experiências que nós temos com Deus. Eu creio que muitos de vocês que estão vendo e ouvindo poderão dizer quantas experiências já tiveram com Cristo, quantas percepções espirituais de estarem num determinado lugar, por exemplo, num determinado lugar, e aí aparece uma pessoa do nada e começa a contar para você a sua vida, a vida dela, se expor, se abrir, dizer, eu estou passando por isso, estou passando por essa dificuldade, e começa a se expor, e você consegue perceber um momento oportuno de aconselhar, de ajudar e de mostrar Jesus para aquela pessoa. Essa é uma percepção espiritual. Quantas vezes nós fomos livres de males que nós percebemos? Obrigado, Senhor, o Senhor me livrou daquele mal. Muito obrigado. Percepções espirituais, né? É uma condição para conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós preguemos o Evangelho a outras pessoas. Então ele nos livra, ele nos mostra, através da percepção espiritual, para que a gente se atente, a gente precisa ficar ligado, atento, para poder realizar a vontade de Deus. Por isso a percepção espiritual ela é muito importante. E o 1 Coríntios 2, 14 a 15 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, a pessoa quando tem uma percepção espiritual, quando o Espírito Santo ela está sensível, ela busca essa percepção, ela busca mais a Deus, ela fica cada vez mais sensível à voz do Espírito. E ela consegue discernir bem todas as situações. Já teve situações de que Deus fala assim, agora é hora de falar. Fala do meu evangelho para essa pessoa. Agora não. Agora é hora de calar. Agora é hora de ficar em silêncio. Então fique em silêncio, meu servo, para não trazer complicações maiores. Tanto para você quanto para aquela pessoa que vai ouvir, porque ela não está preparada naquele momento para ouvir o meu evangelho. Percepções, discernimento. A pessoa espiritual ela consegue perceber o momento certo de cada coisa. E isso vem de Deus. Isso é uma percepção dada por Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar atentos para que possamos entender quando agir e quando deixar de agir. Ter sabedoria. Por isso pedirmos sempre a Deus, Senhor, nos dá sabedoria para agir ou para deixar de agir. E agir sempre da forma que é a vontade de Deus. A terceira condição para conhecermos a vontade de Deus é ter uma vida pura. E quando eu falo uma vida pura, eu não falo de uma vida sem pecados. Porque todos nós pecamos. E pecamos, e mesmo após conversão, continuamos pecando. Sendo que é um pecado inconsciente. É um pecado sem querer pecar. É um pecado que acontece, não é um pecado proposital. Você não vai em direção mais ao pecado, mas por ser carne, falho, ser humano, você acaba pecando em algum momento da vida. Eu gosto de contar um exemplo de um irmão que me contou esse exemplo uma vez, e ele falou que estava numa festa, e nessa festa tinha bebida alcoólica, refrigerante, e ele estava com o refrigerante dele, fazendo um churrasquinho dele, colocou numa mureta, né? E depois chegou uma outra pessoa e colocou um copo de cerveja. Ele, desapercebido, foi lá e pegou o copo de cerveja e deu uma golada. E aí brincaram, zoaram ele, dizendo que aí, olha só, o crente bebendo. Mas aí ele falou, não, eu bebi
por um descuido, e não que eu fui em direção para fazer isso voluntariamente. Então, eu gosto de pegar esse exemplo para comparar a pessoa que é cristã e a pessoa que não é cristã. A pessoa que não é cristã, ela peca, faz e acontece e não está nem aí. Mas o cristão, ele não faz porque quer fazer. Acontece. Falhas acontecem, mas não conscientemente. São erros de percurso, né? Mas não porque você quer errar, e sim porque aconteceu de você errar. Isso é muito importante que se diga. Bom, 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Então, tudo que parecer mal aos seus olhos, se afaste. Procure estar longe. Procure pedir orientação, sabedoria a Deus para descobrir essas formas de mal e ficar longe de cada uma delas. Não tente estar perto, dando uma de santo e dizendo, não, eu consigo vencer esse mal. Não, se afasta, tenta ficar longe, tenta estar o mais distante possível. Não tente enfrentar o mal. Bom, e esse pecado consciente, aquele pecado que a pessoa faz porque quer fazer, ela nos afasta da vontade de Deus. Não tem como ficar na vontade de Deus cometendo pecados que você sabe que é pecado e mesmo assim você continua cometendo. Na verdade, para mim, na minha concepção, uma pessoa que age dessa forma, na verdade ainda não teve uma conversão genuína, uma conversão onde o Espírito Santo habita, porque quando nós erramos, o Espírito Santo é o primeiro a nos constranger e a nos mostrar, olha, isso está errado, e logo bate aquela tristeza, aquele arrependimento, você se arrepende, confessa e segue, segue adiante. A quarta questão aqui das condições para se conhecer a vontade de Deus é a disposição em obedecer. Eu preciso estar disposto a obedecer. Eu preciso obedecer a Deus mesmo sem conhecer qual é a vontade específica dele para a minha vida. Porque isso se chama uma obediência, uma fé naquele que pode todas as coisas. E quando eu tenho fé em Deus, que pode todas as coisas, eu não me importo com o que vai acontecer comigo. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, eu tenho fé que Deus é sábio, que é poderoso para me livrar se Ele quiser, para passar comigo por aquela tribulação, para estar comigo em todos os momentos. Então é essa fé que me leva a crer e que me leva a ter essa disposição em obedecer. Eu obedeço porque eu tenho fé. Eu obedeço porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E aí eu me lanço aos pés dele e digo, Senhor, eu estou aqui. Faz de mim, eu estou disposto a te obedecer. Não importa o que vai acontecer comigo. Não importa as consequências dessa obediência. E é bom que se diga, podem ser consequências ruins. O Evangelho não é um evangelho de facilidade, onde a gente vê muita gente falando por aí. O Evangelho tem suas dificuldades. O apóstolo Paulo fala que aquele que quiser ver Cristo piamente, ou seja, de forma melhor, de forma a seguir os seus preceitos irrestritamente, vai padecer perseguição, vai ter problema. Porque o Evangelho de Cristo é um evangelho contrário ao que se prega no mundo. E quando você começa a bater de frente e dizer, não, mas isso eu não vou fazer. Não, mentir, não, mas eu não vou mentir. Fazer isso, encobrir, não, eu não vou encobrir. Então você começa a sofrer retaliações, perseguições na sua vida familiar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. O crente ele vai ser perseguido por conta da obediência aos princípios de Deus, mas que são necessários, independente do que aconteça. Você pode perder trabalho,
você pode perder amigos, mas o que você não pode perder é a sua obediência, é perder de estar no centro da vontade de Deus, perder a sua comunhão com o seu Criador. Isso você não pode perder. O restante pode ser perdido. Não há problema. O problema maior é perder a disposição em obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E é interessante que eu vejo que quanto mais a gente obedece, mais Deus se revela a cada um de nós. É maravilhoso isso. Quanto mais você se debruça para entender a vontade de Deus, mais Deus se revela, mais Deus mostra vontades novas para você, mais Deus fala contigo. É progressivo, é algo que progride. Né? A sua intimidade, a sua comunhão com Deus é algo progressivo. Vai crescendo com a intimidade, vai crescendo com o relacionamento. Por isso é muito importante. Versículo de Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa primeiro crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso, irmãos, a ter disposição para obedecer é necessário a fé. Porque nós precisamos entender que Deus existe, precisamos crer nisso, sem duvidar. Para aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós possamos falar com convicção: eu creio, por isso eu estou disposto a obedecer. E quando você crê que você está disposto a obedecer, o texto ele vai dizer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Falando um pouquinho sobre essa recompensa, eu entendo essa recompensa como a maior recompensa que nós podemos ter é a vida eterna em Cristo Jesus. Para mim, essa é a maior recompensa. Porque muitas vezes, quando a gente olha para a palavra recompensa, a gente de cara entende que é algo que tem que ser dado, é algo material, é algo que seja bom, ou que seja financeiramente agradável, né? Para que nós possamos comprar algo, enfim. É uma recompensa por um ato que você fez, que você realizou e que você merece. Né? Mas eu quero entender essa recompensa aqui como a vida eterna que alcançamos quando cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos o plano de Deus que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e que o homem pecou e que foi afastado desse plano, mas Deus sempre traz à tona o relacionamento, Deus sempre quer trazer um relacionamento com o ser humano, e por isso ele envia Jesus para pagar os nossos pecados e aí nos dar a esperança e renovar a nossa esperança de uma vida eterna agora apenas por crermos em Cristo Jesus. É Deus sempre tentando resgatar a comunhão que foi perdida por nossa culpa mesmo. Mas Deus é aquele que resgata isso, que recompensa isso. E essa recompensa é, para mim, a mais importante, a vida eterna. Embora Deus possa nos dar saúde, e Ele nos dá, Deus possa nos dar riquezas, mas Deus ele não está o maior interesse de Deus não é nos dar coisas materiais, até porque as coisas materiais ficarão por aqui. O que Deus quer nos dar é uma recompensa celestial, é estarmos para sempre e sempre com Ele nos céus. E essa recompensa é a maior, porque não há valor, não há preço que possa dimensionar a grandeza e a alegria
de estarmos com o Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.